Fala, Fluters, tudo beleza com vocês? Então, vamos dar continuidade no nosso projetinho. Então, a gente fez a última vez a verificação desses dados. Agora, o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, pessoal, eu preciso tratar esse nosso diálogo aqui. Por quê? Porque eu estou colocando ele ficou meio esquisito aqui na tela, vocês viram nos outros vídeos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar esse cara. Então, como que a gente vai fazer? Eu já construí um widget que eu uso sempre na maioria dos meus projetos. Eu vou deixar ele disponível para vocês poderem utilizar também nos projetos de vocês. Eu não vou ensinar a construção dele, mas a gente vai passar por ele passo a passo de como que é feito, tá? Então aqui dentro de lib, app, presentation, como ele é um widget de diálogo que a gente vai usar em praticamente todas as telas, o que a gente vai fazer? Vai vir aqui e vai criar um novo folder, vamos chamar de dialogues. Criamos um novo folder, vamos criar um novo arquivo. Esse novo arquivo eu vou trazer para vocês, tá? Trazer um arquivo que eu gosto muito de usar ele, que é esse carinha aqui, ó. A gente chama ele de custom loading. Eu vou explicar para vocês na prática como que ele funciona, tá? Isso aqui vocês podem desconsiderar, que são algumas anotações que eu fiz, tá? Eu tenho o Copilot aqui que ajuda eu a fazer criar essas nomenclaturas, essas descrições, né? Aqui eu também vou tirar isso aqui porque eu quero traduzir esse cara agora. Ver se o Copilot me ajuda. Verificando se tem. Aqui eu vou validar se tem instâncias em aberto. Então vamos lá, passo a passo. Aqui em cima eu criei uma classe chamada customLoad. Essa classe ela tem um método estático que chama show, então eu posso chamar customLoad.show na minha tela. Eu vou passar um contexto para ele, porque eu preciso saber qual que é o contexto da tela que eu estou gerando o diálogo, então eu preciso obrigatoriamente passar um contexto. E aqui eu posso passar ou não um título para esse texto. Tá? Aqui eu já verifico inicialmente, se o contexto for nulo, eu já retorno nulo, tá? Eu já retorno porque não posso trabalhar com contexto nulo. E aqui eu tenho uma funçãozinha que eu verifico se tem algum diálogo corrente em tela já, ou seja, se eu tenho algum outro tipo de dialog, se eu tenho alguma outra coisa. Ela vai me retornar true ou false, tá? Então por isso eu uso do contexto nos dois lados. Então, eu verifico. Se ele for false, eu posso instanciar um novo diálogo, que é o diálogo que eu estou instanciando aqui. Isso aqui vai estar no código, tá? Mas vocês podem vir aqui e copiar esse diálogo. Aí você fala assim, Douglas, mas então, para esse diálogo eu estou passando contexto, mas para que serve esse buried dismissible aqui? Bom, esse buried dismissible é porque eu não quero que o usuário possa tocar na tela e fechar o meu diálogo quando ele quiser. Esse diálogo vai ser controlado, assim como é na maioria das aplicações, tá? Então aqui a gente tem um dialog com um background de 100. Talvez a gente troque a cor, tá? Eu vou ver até como é que ele vai ficar aqui em tela. Ainda não testei, tá, pessoal? Eu tenho um bottom e um top com media query, então ele vai se adaptar a todos os tamanhos de tela. Essa é a ideia, né? Inicial. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem um left e um right de 10, para ele pegar 10 daqui e 10 daqui. Só que em cima e embaixo é para ele centralizar. Eu tenho uma coluna aqui dentro, né? A nossa primary color é colors.teal, colors.teal, tá? E o nosso e aqui embaixo a gente tem também, né, um ponto values aqui. Então o que a gente vai fazer? O que ele está fazendo aqui? Eu tenho uma coluna onde basicamente eu tenho um texto, tá? Se eu tiver o title, se o meu title for nulo, que é o title que eu estou recebendo aqui, eu passo carregando. Eu poderia passar carregando cadastro, fazendo login, eu poderia passar qualquer coisa. Se eu não passar nada, ele vai mostrar aqui carregando. Eu já vou mostrar para vocês como que usa, tá? Aqui eu tenho uma fonte de 20, isso aqui também poderia ser tudo parametrizável, vocês poderiam passar os parâmetros aqui para ir customizando, tá? Ah, Douglas, eu achei que 20 ficou muito grande, eu posso trocar fonte? Você pode vir aqui e trocar para outra fonte que você quiser um pouquinho menor, um pouquinho maior, fica a teu critério. E aqui embaixo, basicamente, eu tenho um size the box, dentro dele eu tenho um Circular Progress Indicator Adaptative, eu tenho um background de with values, tá? E aqui eu tenho um value color do meu, que isso basicamente seria a cor do meu Progress Indicator, tá? Aqui embaixo eu tenho uma funçãozinha para me poder. Lembra que eu falei que eu precisava controlar isso? Eu tenho um dismissible. E novamente eu verifico, né? Eu faço esse current, verifico se tem algum diálogo. Nesse caso aqui, eu só instancio se não tem, tá? Porque se não tem, eu instancio. Se tem, eu não instancio um diálogo. Aqui eu verifico se tem um diálogo instanciado. Então, possivelmente, se na mesma função eu chamei esse show,
eu vou ter um diálogo instanciado em tela. Se eu tenho um diálogo instanciado em tela, ele faz o quê? Ele dá um filter delay de 1 segundo, espera 1 segundo e dá um navigator.offContext.pop, tá? Eu vou simplesmente dizer que nesse arquivo ele pode ignorar isso daqui. Feito isso, é isso basicamente que o meu diálogo faz. Ele verifica se tem um diálogo aberto, se não tem, ele instancia um diálogo, ele verifica novamente se tem um diálogo aberto, se tem um diálogo aberto, ele fecha o diálogo. Beleza? Se não tem, obviamente, né? Se não tem um diálogo aberto, ele não faz nada, porque não precisa fazer nada se não tem um diálogo aberto, um dialog. Feito isso, como que a gente usa? Né? Vamos voltar aqui na minha ALF. Aqui em cima, vocês estão vendo que eu escrevi show, progress, dialog, tarará. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar simplesmente o meu custom, do S, então, loading.show e passo o contexto. Lembra que o título não é obrigatório? Vou colocar aqui title. Eu vou colocar aqui um título, cadastrando o usuário. Beleza. Isso daqui, aí o que, que eu faço? Eu monto o objeto, passo o objeto para o meu auth service, ele vai tentar salvar. E aqui, ó, tá vendo que eu tenho um scaffold, message.offContext e tudo mais? Eu também não preciso usar esse cara. Por quê? Porque eu já criei uma snack bar bem bonitinha para a gente também trabalhar com isso aqui. Então são dois widgets que eu sempre uso nos meus projetos: o meu custom dialog personalizado e a minha custom snack bar personalizada. Então, novamente, eu tenho aqui o meu dialogs e eu vou passar a minha custom snack bar para cá também. E eu vou explicar para vocês como que ela funciona. Então, eu tenho na minha custom snack bar os types. Eu tenho alert, error, success e info. Por quê? Porque eu quero trocar as cores, tá? Então, como que ela funciona? Eu tenho, vou até organizar um pouquinho melhor aqui para vocês entenderem. Eu posso receber o que, que é obrigatório na minha snack bar? A mensagem, ou seja, o que, que eu quero mandar de mensagem. Quando eu for instanciar uma snack bar, eu tenho que passar alguma coisa. Eu tenho o tipo dela, eu posso passar nulo, tá? Não é obrigatório. E eu tenho uma duration de 4.000 milissegundos. 4.000 milissegundos, basicamente 4 segundos, tá? Primeira coisa que eu faço depois que eu instancio a minha custom snack bar, lembra que ela é uma static? Então eu posso dar um custom snack bar.show, passando o contexto e a mensagem. O resto é opcional. Se eu não passar uma duration aqui, ela vai assumir 4.000 milissegundos. Se eu passar uma duration, ele vai assumir o que eu passar, tá? Eu verifico se tem contexto, se o contexto não é nulo, e verifico e inicializo, na realidade, um tipo, né? Aqui eu digo que o type inicialmente ele é error. Eu verifico se o tipo que eu estou mandando aqui em cima é diferente de nulo. Se ele for diferente de nulo, eu passo para a minha variável tipo aqui, o tipo que eu estou recebendo. Caso ela seja nula, caso ela seja diferente de nula, eu vou assumir, caso ela seja nula, eu vou assumir a error, tá? Aqui eu removo todas as snack bar corrente que tenham em tela. Por quê? Porque pode ser que eu instanciei alguma outra snack bar sem querer, então ele vai primeiro remover aquela. Eu adiciono uma nova snack bar com uma duração de 4.000 milissegundos, ou seja, ou o que eu passar aqui em cima. Digo que ela está flutuando porque ela pode ficar como uma barrinha fixa ou uma barrinha flutuante. Eu acho mais bonita flutuante, tá? Eu passo um background. Eu verifico se o tipo .name for error, que é igual esse cara aqui, ó. Se for error, eu retorno uma cor red. Se for alert, eu retorno um laranjadinho. Se for name, eu retorno uma info, né? Se tipo .name for info, se for alert eu retorno isso, se for info eu retorno azul e caso contrário eu retorno uma green, tá? Green para quê? Mensagem de alerta de sucesso, tá, pessoal? E no final eu passo o texto da mensagem. Só, bem simplesinha, só que vocês vão ver que ela é muito útil. Por quê? Aqui embaixo, o que, que eu vou fazer? Eu vou remover esse scaffold, tá? E eu também não vou precisar desse pop. Por quê? Porque agora eu vou usar o meu custom loading, loading. Ele não está querendo copiar, vamos pegar aqui, custom loading. Agora tem uma diferença, tá? Eu preciso colocar dessa forma. Por quê? Porque o meu hide, porque o meu custom loading.dismiss, tá? Ele precisa ser dessa forma. Eu não consigo fazer ele como um static, tá?
Só consigo fazer ele como uma função realmente. Então eu preciso instanciar novamente aqui dentro. E aqui eu chamo o meu custom. Bom, custom snack bar. Cadê custom? Custom snack bar. Ponto. Show. E eu passo a minha mensagem. Qual que vai ser a minha mensagem? Vai ser basicamente o que eu pegar no meu response.getLeft.message. Viram que simples? Simples, né? De trabalhar. O que eu faço agora? Eu venho aqui e faço dessa forma. Então, olha que simples que ficou. Instancio o meu diálogo, colocando o título que eu quiser. Faço todas as coisas. Caso dê um erro, eu coloco um dismiss. Eu já vou até copiar essa função. Retorno uma snack bar. Caso for sucesso, o que eu faço? Eu basicamente venho aqui e dou um navigator.offContext.pop, que eu não vou precisar mais. Se o user result for aquilo ali, eu copio esse cara também, tá? Vou remover essa custom snack bar, só que primeiro eu vou tirar o erro aqui. Eu vou precisar dele ali em cima. Aí eu removo também essa custom snack bar, para ficar bem bacaninha. E a gente coloca o erro diretamente aqui. Lógico que entre aspas simples. Beleza, erro cadastrar usuário. E aqui, caso foi um sucesso, novamente, caso foi um sucesso, em vez de eu dar um context, eu removo ela e dou um print. Vamos ver se funcionou? Vamos dar um refresh total no nosso aplicativo, um hot reload. Desculpa, hot restart, hot reload é aqui. Então ele voltou para o nosso login. Eu vou vir aqui em cadastre-se, vou colocar o nome, Vitor Soares, que é Soares, né? Aqui Soares. Vou colocar aqui vitor.soares@gmail.com. Senha 1234567 e aqui senha 1234567 Beleza, feito isso, o que a gente vai fazer? Cadastrar usuário. Olha que bonitinho que ficou o nosso diálogo aqui, ó. Aqui deu um errinho de evento, tá? Mas ele cadastrou o nosso usuário. Douglas, aonde que cadastrou o nosso usuário? Como é que a gente verifica? Vamos verificar lá no Firebase. Então tá aqui, ó. Cadê? Vamos voltar aqui. Authentication. Aqui, ó. Vitor.soares. Já cadastrou. E cadê? Vitor.soares. Está aqui, ó. Então, ele cadastrou bonitinho lá dentro, tá? Do nosso querido Firebase. Nosso usuário está cadastrado, está bonitinho. O que a gente precisa fazer agora? Só ver a senha. Isso a gente vai fazer na próxima aula para essa aula não ficar tão grande, tá? Então, nessa aula, só recapitulando, eu dei dois componentes novos para vocês, um componente chamado Custom Load para vocês customizarem os diálogos de vocês e um Custom Snack Bar para poder mostrar esse Snack Bar em tela. Até eu não mostrei para vocês, eu vou fazer aqui rapidinho só para mostrar para vocês o Snack Bar, tá? A gente vai fazer assim, ó, vou remover esse Snack Bar daqui. Vou... Para nós não ter que cadastrar tudo de novo, tá, pessoal? Vamos só comentar isso daqui. Ó, e quando eu chamar a minha sign up, eu vou chamar primeiro a minha custom snack bar, vou dar um showzinho de erro, tá? E aqui eu vou retornar false só para a gente testar, tá? Vamos preencher os dados aqui novamente. Vitor Soares, vitor.soares@gmail.com, senha 1234567 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O de cima faltou o 8. Quando a gente clicar as senhas não conhecidas, eu não consigo ver, né, pessoal? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 8. A gente resolve isso daqui. Ó, errou cadastrar o usuário. Bonitinha a nossa snack bar. Douglas, eu quero trocar o tipo. Digita aqui type, tá? Vou colocar aqui type, tudo em maiúsculo, tá, pessoal? Type. Aí você tem aqui os outros, tá? Vou colocar um success. Salvei. Ó, o duro é que ele está reinicializando o nosso dialog, tá? Mas não tem problema. Vou colocar aqui só para vocês verem mesmo. Douglas.martins@teste.com. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito isso, ó,
erro cabeçalho usuário. Ficou bonitinho. Entenderam, pessoal? É assim que funciona. Vamos só voltar tudo que estava aqui antes. Tirar o type daqui. Só para vocês verem como que a gente usa esses carinhas aqui. Feito? Na próxima aula, botõezinhos aqui e login, tá? Botãozinho é bem simples. Aí a gente vai fazer o login.